Dr. Sagai, há algum tempo o senhor tem se antecipado às campanhas da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, falando muito para a população sobre prevenção do câncer de intestino, câncer coloretal. Há quanto tempo o senhor vem fazendo esse trabalho e por que é tão importante que as pessoas prestem atenção a essas informações? Bom, Soraya, esse já é um trabalho, como a gente já sabe que o câncer coloretal ela é bem conhecida e ela tem um histórico, né? Já tem um início, antes de virar câncer, ele começa como um pólipo e antes do pólipo já tem um histórico de vida saudável. Então isso a gente já divulga e preconiza e orienta os pacientes há muito tempo, né? Mas de uns 10 anos para cá, isso tem se mostrado muito claro. E a gente tem já aconselhado os pacientes já fazer os exames preventivamente. A gente tem buscado, junto aos convênios principalmente, que tem dificuldade da gente pedir exames numa faixa etária, ou aqueles pacientes que não têm sintomas de queixas intestinais. Então os convênios sempre, por que vai fazer o exame, por que é isso? Então antigamente tinha esse conceito que os exames eram necessários ter sofrimento, ter sintoma, ter alguma queixa para se pedir os exames. Isso foi uma luta difícil e a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, sabendo disso, há uns 10 anos fundou uma associação de prevenção ao câncer. E eu fui um dos fundadores, a Abrapress, em São Paulo, juntamente com a professora Angelita, uma expoente da coloproctologia mundial, e nós formamos essa associação e começamos a divulgar. E hoje já é muito conhecido, né, pela população, pelas sociedades médicas, então a gente vem divulgando. Mas mesmo assim, Soraya, a gente vê que muitas pessoas ainda não sabem. Dr. Sagai, esse tipo de câncer talvez seja o único tipo que possa ser prevenido, né? Ele incide mais em homens ou mulheres? E qual é o perfil da pessoa que pode desenvolver um câncer no intestino? Não, então, o câncer de cólon, ele atinge tanto homens como as mulheres, né? O perfil é aquelas pessoas assim, que têm assim, um cuidado menor, por exemplo, com a alimentação. A fibra, por exemplo, é um grande protetor do intestino, a atividade física, a obesidade, o fumo, o álcool, né? O excesso de frituras, açúcar. Então tem alguns perfis de condimento, tem alguns conservantes, por exemplo, que tem uma tendência a ter esse tipo de doença. Tem também alguns pacientes que têm um histórico familiar muito forte. Uns 15% da população tem um histórico de câncer de família. Então essas pessoas também têm que prevenir do câncer. E tem também um grupo de pessoas que sofrem do intestino, tem muita diarreia. A diarreia, às vezes cãibra de sangue, a gente chama de colite. Essas pessoas também têm alta incidência de doença do câncer. Certo. Bom, a gente sabe que há exames sofisticados com uma precisão incrível para a detecção de pólipos, que é o primeiro sinal, né, que a pessoa tem que tomar cuidado para eliminar, para ser removido, para não desenvolver um câncer dentro de alguns anos. Esses exames ainda têm um custo que para muita gente é inacessível. O que é preciso fazer, Dr. Sagai, até na tua visão de gestor, né, de empreendedor na área médica, o que é preciso fazer para que essa população tenha acesso? Uma parceria, maior interesse do poder público, as eleições estão próximas e a gente vê muitos candidatos falando e prometendo melhorias na saúde pública, né? Mas que a médio e longo prazo a gente não vê se concretizar. A gente vê filas de pessoas esperando para fazer uma colonoscopia, para fazer uma endoscopia, e é muito difícil. E a gente também sofre, de certo modo, levando informação para as pessoas e vendo que elas têm essas dificuldades. O que o senhor poderia falar a respeito disso, já que é um ano importante até para as pessoas prestarem atenção nesse tipo de declaração dos candidatos? Então, Soraya, parece
que o exame, por exemplo, a colonoscopia é o exame, é o padrão ouro para a prevenção do câncer coloretal. Por que a colonoscopia é o melhor exame? Primeiro porque ele vai examinar e vai identificar os pequenos pólipos. Nenhum outro exame vai identificar pequenos pólipos, o raio-x, tomografia, ressonância, nenhum, tá? E ao mesmo tempo que ele identifica, ele retira, você consegue retirar os pólipos, né? Então, e o pólipo é que vai virar câncer depois de 10 anos. Então você tem um tempo muito grande para você prevenir do câncer. Não é que você vai ter câncer daqui ao tempo, então você tem que fazer correndo. Então você tem uma margem de tempo. E pelo fato do pólipo virar câncer em 10 anos, você não precisa fazer o exame todo ano. Então, quando você pede uma colonoscopia, é um exame, assim, parece complicado, porque precisa fazer aquela limpeza do intestino e é um exame relativamente caro. Mas se você pegar um exame e dividi-lo em, por exemplo, 5 anos, né? Por exemplo, R$500, em 5 anos o custo é R$100 por ano. Então, a colonoscopia você não precisa fazer a cada ano. 5 anos. Tem alguns esquemas de trial, de prevenção de câncer, que você pode fazer colonoscopia até 10 anos. Cada 10 anos. Então, eu acho que em relação ao custo é factível. Agora, eu vejo um outro grande problema. O que é? É fazer exames na população e ter aparelhos bons e colonoscopistas bons para fazer esse exame para toda a população. Por quê? Porque o aparelho é importante porque tem certos aparelhos que ele vê detalhes do detalhes, e outros aparelhos mais antigos, aparelhos assim com uso já muito antigo, ele não vai ver detalhes com detalhe. Então, para a prevenção, o aparelho faz mais diferença. Agora, para o diagnóstico de um tumor grande, qualquer aparelho vai fazer. Então, o custo do aparelho melhor é mais caro. E o médico também tem que estar bem preparado, porque um exame que você vai olhar um intestino de 1,5 metro, com detalhe, vai demorar lá 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, né? Às vezes tem que tirar um pólipo, então tem ali um tempo. Se você fizer muito rápido, você também vai perder algumas lesões devido à rapidez e principalmente ao preparo do colo. Então, quando o médico indica aquele preparo, que a pessoa tem que tomar um líquido, dar uma diarreia, tem que limpar, tem que ser muito bem feito. Então, o preparo mal feito também é um fator que dificulta a prevenção, tá? Ele vai permitir que você faça um diagnóstico de uns tumores grandes, mesmo sem preparo, mas com o preparo bem feito você vai fazer isso com maior qualidade. Então, o governante, ele vai ter que ter uma estrutura desse tipo e contratar especialistas de alto nível. Especialista e equipamento de alto nível tem um custo maior. Né? Um custo maior, mas é diluído em vários anos, porque você não precisa fazer todo ano, e tem um outro dado, que um exame, só para você ter uma noção, um exame que você faz um diagnóstico, você faz um exame preventivo, você vai gastar em torno de R$500 entre diagnóstico e tirar um pólipo. Isso eu estou falando a nível de convênio, tá? Se você fizer um diagnóstico de um câncer no começo, um câncer que começou, já virou um câncer, mas não um câncer que está lastrado no intestino, a gente chama de estadio 2 para baixo, onde ele não tem raiz, assim, a gente chama de metástase linfonodal, você vai gastar em torno de R$15 mil por paciente. Sim. De 500 vai gastar 15 mil. 15 já. Agora, se esse paciente tiver metástase, tiver raiz no fígado, em outros lugares, você vai gastar R$150 mil por paciente. É uma conta que precisa ser feita, né, doutor Exatamente. Sakai? E o pior é que você gastando 150 mil, você vai salvar somente 50%. E o preço de uma vida não é 150 mil. Aí é impagável, né? É imensurável. Então, você passa de um exame que na média vai gastar 50 a 100 reais por ano por paciente, porque você vai fazer cada 5 a 10 anos um exame. Você pode passar a 15 mil, a 150 mil ou um preço
inimaginável se a pessoa perder a vida. Então, vale a pena fazer a prevenção, né, Soraya? Não tem dúvida. Então, Sagai, para finalizar, algumas dicas então para as pessoas que estão assistindo de como manter a saúde do intestino e eliminar qualquer risco de um câncer futuro coloretal. Bom, primeiro, se você tiver uma boa genética, não ter um histórico familiar, você tem que tomar um cuidado. Se tiver, logicamente, você tem que fazer com mais cuidado. Mas se você não tem história genética, uma grande maioria, tem uma vida saudável, né? Atividade física, alimentação, né? Cuidar do peso, o estresse, eu disse para você que dá colite, a colite é um fator também de câncer. E se você está chegando ali próximo dos 50 anos, entre 40 e 50 anos, você começa a fazer a prevenção. Você faz um exame. Se você não tiver nada, você está 5 anos, 6 anos, 7 anos, tranquilo, né? E aí depois você vai fazendo cada 5 anos, ou cada 6, 7, 8, 10 anos, pelo menos no máximo 10 anos, mas pelo menos cada 5 anos você fazendo esse exame, você estará prevenindo de um câncer extremamente complexo, extremamente complicado. Quando você não precisa perder o intestino, onde você vai ficar com diarreia, com dificuldade para evacuar, ou você vai ficar com uma bolsinha, né? Ou às vezes você vai ter que fazer uma cirurgia do fígado, do pulmão, que ele alastra principalmente para o fígado, às vezes para o pulmão, ou com a sua vida. Então, você tem que... O melhor é você prevenir. E de cada período você fazer o seu exame.